não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos, para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo juntos, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Todo mundo que diz alguma coisa acredita estar dizendo algo que ele chama de a verdade. Ou seja, a verdade é um porto seguro no qual todo mundo espera encontrar abrigo, defendendo-se por trás da verdade. No entanto, vamos meditar um pouquinho sobre o que esta palavra pode querer dizer. Bem, caso exista alguma verdade, existem alguns requisitos dos quais ela não pode escapar. Então, em primeiro lugar, ela tem que ser universal. Porque se você tem aqui uma verdade parcial, mas a verdade parcial está colocada dentro de um quadro falso, ela só é verdade de um ponto de vista muito subjetivo. Portanto, se existe alguma verdade, ela tem que estar conectada a outras verdades. Quer dizer, ela não pode desmentir outras verdades. Se a verdade se desmente, então ela não é verdade de maneira alguma. Isso quer dizer que toda e qualquer verdade depende, em última análise, de uma verdade total que abrange o infinito, abrange o universo, e abrange todos os níveis de realidade, todas as dimensões da existência, vamos dizer, desde a mais universal até o mais mínimo detalhe que você possa conceber. Tudo isto interconectado de alguma maneira, não necessariamente como se fosse um sistema lógico dedutivo, mas através de toda uma grade, uma rede de interconexões que podem ser lógicas, analógicas, dialéticas, elos de simpatia, de semelhança, de similitude, como queiram. Mas verdade totalmente desconectada não pode haver. Então, isso significa que se há alguma verdade, é a verdade da totalidade universal, incluindo o que essa totalidade universal sabe sobre si mesma, porque se ela nada souber, então acontecerá que nós estamos dentro de um campo eminentemente falso, no qual nós somos os únicos portadores da verdade. Então, é só você fazer essas observações, você pode perguntar assim, nós podemos conhecer a verdade? A resposta é evidentemente não. Quer dizer, a verdade, ela é incognoscível para os seres humanos. A verdade no sentido forte da palavra, quer dizer, verdade universal, abrangente e, por assim dizer, omniexplicativa. Nós não temos isso de jeito nenhum. Então, ou estamos no mato sem cachorro, ou tem alguma outra solução possível. Ora, se eu disse que nenhuma verdade parcial pode valer por si mesma se não estiver amparada em toda, vamos dizer, a sequência, ou em toda a hierarquia das verdades que vai até a última verdade universal, então, se nós não podemos conhecer a verdade universal, então não podemos conhecer também as verdades parciais. Esse raciocínio é muito simples. Mas o fato é que, por experiência, nós sabemos que nós conhecemos algumas verdades parciais. Nós sabemos, por exemplo, vamos dizer, pelo domínio que exercemos sobre alguns processos naturais, não é isso? Ou pela nossa capacidade de previsão de situações humanas, que frequentemente ultrapassa até as nossas próprias expectativas. Se você pegar todo o mundo da tecnologia, ele consiste no domínio exercido sobre processos naturais, de modo que você, desencadeando um efeito, você produz a causa exatamente conforme a expectativa.
Então quer dizer que nestes pontos específicos nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos verdades parciais e sabemos que elas dependem de uma verdade universal que permanece desconhecida para nós. Ora, isto nos dá uma capacidade de adaptação ao ambiente físico, ao ambiente social, ao ambiente humano extraordinária, que transcende infinitamente as possibilidades de qualquer animal. Se nós perguntarmos assim, um animal conhece a sua situação, ele conhece dentro de uma grade muito limitada, dentro de um horizonte muitíssimo limitado. Por exemplo, suponha que você é um urso e aparece um sujeito da sua frente com uma espingarda na mão. O urso sabe o que é espingarda? Não tem a menor ideia. Ou seja, você aponta a espingarda para o urso e ele ainda não sabe que ele é um defunto. Né? Quando ele souber, vai ser demasiado tarde. Por outro lado, pode haver um sujeito ali que está com uma arma e que não pretende matar o urso de maneira nenhuma, ele está carregando a arma apenas por autodefesa ou por hábito, e o urso o ataca e o mata e come. Isso quer dizer que a adaptação do urso à sua situação só é válida dentro de uma esfera de realidade muito pequena. Não é isso? E nós vemos claramente o limite dessa esfera de realidade quando fazemos algo que o animal não compreende. Por exemplo, houve um biólogo, eu não lembro se foi o Conrad Lorenz ou outro qualquer, que ele começou a conviver com uma tribo de macacos, e os macacos aceitavam como se fosse um membro, né, da comunidade. Mas um dia ele se vestiu de macaco, ele se fantasiou de macaco, os macacos ficaram aterrorizados. Então você vê que a distinção que o macaco faz entre um macaco e um não macaco é muito precária. Quanto mais ele se parecia com o macaco, do seu próprio ponto de vista, menos ele se parecia com o macaco do ponto de vista deles. Em suma, eles não entendiam o que estava acontecendo. Uma vez eu fiz uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, eu tinha uma cachorrinha, eu amarrei a cachorrinha com um laço. Quer dizer, ela não estava presa realmente, tinha um laço. E quando alguém a provocava, ela pulava para atacar a pessoa e era enforcada pelo laço, evidentemente. E ela pulou 1000 vezes e 1000 vezes foi enforcada. Eu pensava assim, quantos séculos ela levaria para entender que se ela fosse para trás, ela estaria livre do laço. Ela não aprenderia isso jamais. Ou seja, esta simples situação transcendia infinitamente a capacidade de adaptação do bicho à sua situação real que ele estava vivendo. Se nós compararmos isso com o ser humano, nós vemos que a nossa capacidade de adaptação é absolutamente monstruosa. O Ortega Gasset observa, com muita razão, que todos os animais têm um clima e uma região que lhes são apropriados. Por exemplo, uma girafa se sente muito bem no calor africano, o urso polar se sente muito bem no frio do Ártico, tá certo? Mas se você trocar as posições deles, eles estão lascados, né? Ao passo que o ser humano não se sente confortável em parte nenhuma do planeta. Em todo lugar ele está inadaptado. Né? Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, sei lá, no verão você precisa do ar-condicionado e no inverno você precisa do aquecedor. Quer dizer, você precisa fazer uma adaptação porque você não está bem nem no calor, nem no frio. Né? Se você mora no mato, sem recursos, você acha que você está mal ali, está correndo perigo, você vai viver na cidade, daí você é assaltado, atropelado, tem que pagar imposto, etc, etc. Então, nesse planeta não há um lugar adequado para o ser humano. Em função disso, o ser humano desenvolveu milhares de artifícios para se adaptar mais ou menos ao seu ambiente. Se você pensar isso, se você pensar a multidão de remédios, de equipamentos, de técnicas, tudo que o ser humano inventou para ele se virar mais ou menos no ambiente terrestre, você verá que a capacidade de adaptar, embora o ser humano não esteja bem em parte alguma na Terra, a sua capacidade adaptativa é monstruosa. Não é isso? Quando você pensa, por exemplo, a ideia das mutações, que fala a teoria da evolução, né? Quer dizer, uma espécie, supondo que existem essas mutações, que na verdade até hoje as mutações observadas são absolutamente insignificantes. Por exemplo, quantos milhares de anos não precisa para que um bicho desenvolva
uma pequena mudança anatômica para se adaptar, né, ao seu ambiente. Essas mudanças, vamos dizer, em escala pequena, elas acontecem. As macromutações de que fala a teoria da evolução nunca foram observadas e, por definição, jamais serão, pois elas levam bilhões de anos, só se nós arrumarmos um biólogo que dure um milhão de anos para poder observar isso aí. Então, nada disso foi observado, mas mutações de escala pequena existem, mas elas levam muito tempo para acontecer. Se o ser humano dependesse disso para sobreviver, já teria extinto há muitos anos. Tudo isto mostra para nós que algum conhecimento das verdades parciais nós temos. Agora, como é possível o conhecimento das verdades parciais se nós não temos nenhum acesso à verdade universal que as gera, produz e sustenta? Eis aí um mistério. Em parte, a solução desse mistério está na seguinte coisa. Existe uma montanha de estudos sobre a cognição humana, sobretudo a respeito, vamos dizer, da comunicação não verbal. E hoje nós não podemos negar que nós sabemos muito mais do que nós conseguimos dizer até para nós mesmos. Ou seja, cada um de nós é um depósito imenso de conhecimentos que servem para a nossa orientação na prática e no dia a dia, mas aos quais nós não conseguimos dar, através da linguagem, uma vigência pública. Isso quer dizer que, se você pegar todas as bibliotecas do mundo, bibliotecas, arquivos científicos, etc., etc., o que está registrado ali é um nada perto do que a humanidade sabe. O que você sabe, medita isso aqui, por exemplo, o que você sabe sobre a sua própria vida e quanto você conseguiria disso transmitir, digamos, se você fosse escrever um livro de memórias. Tem mais, só para você fazer uma ideia, vamos dizer, os hiatos temporais que existem numa recordação autobiográfica. Você pula meses, anos, né? Você não lembra daquilo ali, quer dizer, você sabe que aquilo aconteceu, mas você não consegue processar isso na sua memória consciente. Não é isso? Mas que você sabe, a prova de que você sabe é que você consegue se orientar com relação à sua própria vida. Né? Eu tenho muito essa experiência de ser acusado de coisas que eu não fiz. Né? Coisas que eu nunca pensei na minha vida, mas eu sei que eu não fiz. Eu sei que eu não estava lá. Eu sei que a coisa foi outra. Embora eu às vezes não saiba exatamente como foi. Então, quer dizer, mesmo aquilo que eu não consigo lembrar conscientemente, eu tenho um senso de orientação com relação àquilo. Então, vamos dizer, a pergunta é, da onde vem este senso de orientação que nos permite conhecer uma infinidade de verdades parciais? Ora, se isto não vem da própria verdade universal, então não tem explicação. Ou seja, de algum modo misterioso, nós somos dirigidos pela verdade universal em direção às verdades parciais que nós precisamos e podemos conhecer. Vamos dizer, esta presença da verdade universal, ela permanece, por assim dizer, no inconsciente. Não é isso? Mas sem ela nada podemos fazer. Tá certo? Então, ora, é isso que a Igreja descreve como a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sustenta a nossa inteligência. E a inteligência só funciona porque está fundada nesta raiz da verdade universal, sem a qual qualquer verdade parcial seria absolutamente inconcebível. E esta imensidão de processos de adaptação que o ser humano criou ao longo do tempo e continua criando seria absolutamente inexplicável. Estão entendendo isso? Então isso é o mesmo que dizer, sim, nós conhecemos a verdade universal, mas a conhecemos não como um conteúdo conscientizável e manipulável. Nós a conhecemos apenas como um recurso inconsciente que trabalha em nosso favor e que orienta o nosso conhecimento das verdades parciais sem que nós possamos reconstituir o processo todo. O Dr. Miller, ele costumava falar, vamos dizer, de
quadro patológico chamado despersonalização epiléptica, que se caracterizava pela perda da capacidade divinatória. Se você parar para pensar quantas adivinhações você faz num só dia, e sem as quais você estaria absolutamente perdido no espaço, você terá uma ideia de como funciona, quer dizer, este fundo da verdade universal em cima do qual nós construímos as nossas vidas, as nossas percepções, o nosso conhecimento, etc. Ora, mas se as coisas são assim, então isso significa o seguinte: ninguém está privado da verdade. Todo mundo tem um acesso a ela. Tá certo? Não um acesso no sentido de um domínio consciente dessa verdade, ou seja, não conhecemos a verdade universal como conhecemos, por exemplo, o funcionamento de um equipamento que nós usamos, ou a conduta de um animal que nós estamos domando. Não nesse sentido, que esses são conhecimentos que nós dominamos, eles pertencem à nossa, estão dentro da esfera da nossa consciência, e nós dominamos e manipulamos esses conhecimentos. Então não é nesse sentido que conhecemos a verdade universal. Conhecemos a verdade universal no sentido de estar nela. E isso é que eu chamo conhecimento por presença. Aliás, eu achei, um tempo atrás eu achava que eu tinha descoberto o conhecimento por presença, até que alguém me mostrou um livro que falava de um filósofo iraniano do século XI que já tinha descoberto isso. Mas para a gente não se iludir com as nossas grandes novidades. Então, o fato é que o cara descobriu o conhecimento por presença, ninguém ligou, e eu, sem ter conhecimento dele, redescobri isso aí. Eu acho que com esses exemplos que eu estou dando, fica mais nítido o que eu estou querendo dizer com conhecimento por presença. Você conhece essa verdade não porque você a domine intelectualmente, mas porque você está nela. Ela é o seu quadro vital. Você não pode viver sem ela nem um único minuto, e você conta com isso. Né? Mas se as coisas são assim, então pensa bem. O sujeito que diz que está em busca da verdade, exatamente o que ele está buscando? Ele está buscando um conjunto de proposições que, segundo ele, expressam, vamos dizer, o conteúdo da verdade. Esse conjunto de proposições é escrito em alguma língua, língua morta ou língua viva, mas a língua que tem uma vigência pública. Ou seja, é aquela parte da verdade que não apenas está conscientizada por um indivíduo, mas que pode ser conscientizada por todos, um grande número deles ao mesmo tempo. Então é uma espécie de mínimo múltiplo comum. Tá certo? É um recorte que abrange o que eu sei, o que o outro sabe, o que o outro sabe, o que o outro sabe. Tem um pedaço ali que é... Todo conhecimento público é isto. É um recorte feito com uma parcela infinitesimal do que cada um sabe e que coincide com o que os outros sabem. Eu digo que você está buscando isso, você pode dizer que você está buscando a verdade ou você está buscando apenas o consenso público? Então, a busca desse consenso público, evidentemente, tem muito menos importância do que a busca da própria verdade, que jamais cederá ante o seu desejo de dominá-la, mas, ao contrário, ela só se oferecerá a você se você a aceitar, se você se colocar dentro dela, em vez de colocá-la dentro da sua cabeça. Quer dizer, a verdade, nesse sentido, ela não é um conteúdo da sua consciência, mas é um âmbito, um domínio, uma esfera, um espaço no qual nós vivemos. Né? No sentido do apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, se você perguntar assim, qual é o propósito de um curso de filosofia? Iniciar as pessoas numa doutrina, num conteúdo doutrinal já expresso em palavras, que será absorvido por você? Ou, ao contrário, levar você a conscientizar esse imenso depósito da verdade universal dentro do qual você está e que você jamais dominará, mas que pode sempre inspirar, orientar e dirigir você no sentido das verdades parciais que você precisa ou deseja conhecer. Então, é por isso que eu disse que, hoje mesmo eu escrevi que a finalidade da filosofia não é criar filosofias, isso é doutrinas filosóficas, mas criar filósofos. E aí, pessoal,
Estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.